E a projeção para a inflação brasileira aumentou pela terceira semana consecutiva, de acordo com o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 5,82% para 5,88%. Já a projeção do Produto Interno Bruto, PIB, saiu de 2,77% para 2,80%. O câmbio para o fim de 2022 subiu de R$ 5,20 para R$ 5,25. E a estimativa da Selic, taxa básica de juros, permanece em 13,75% para o fim deste ano. Vamos então conferir agora os destaques da agenda econômica nesta semana com o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Bem-vindo como sempre. Tudo bem? Obrigado, boa tarde. Marco, nós vimos o boletim Focus do Banco Central subindo a inflação e o dólar projetados aí para este ano e para o ano que vem. O que essa piora explica? Como é que você explica essa piora na realidade? Priscila, basicamente o que eu tenho chamado de o samba de uma nota só dos economistas, né? Tá todo mundo aqui preocupado com as dúvidas sobre o grau de responsabilidade com as contas públicas nos próximos anos. Semana passada, o governo eleito, né, mandou um anteprojeto, como vocês mostraram, né, que implicaria num orçamento negativo de quase 200 bi para 2023, o que dá perto de 2% do PIB de déficit, né, negativo, se não tiver nenhuma contrapartida. E aí, no fundo, isso é gasolina para a inflação, especialmente se a gente considerar que a dívida do governo, né, do Brasil, ela vai ficar crescente no tempo se a gente não fizer um superávit de 2%. Então a gente está abrindo, na verdade, uma distância sobre aquilo que a gente deveria fazer, né? E aí o mercado vai lá, faz contas e conclui que a postura fiscal dos próximos anos pode não ser tão responsável quanto se esperava e o quanto é necessário, como eu estou dizendo aqui, né? E aí, com isso, eles começam a subir a inflação e o câmbio projetado. É mais ou menos isso que aconteceu. Veja que no fim de semana um senador veio com uma proposta muito mais tranquila de gastos para o ano que vem e hoje o câmbio já está melhorando. Então, no fundo, é isso. É o samba de uma nota só sobre o fiscal. Tá certo. E na sexta-feira, né, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele disse que se os gastos do governo atrapalharem a queda do IPCA para a meta de inflação, ele poderia subir os juros. Como é que você vê essa discussão, Marco? Exatamente, o Roberto Campos Neto fez o papel dele, né, de banqueiro central. Ele reforçou aquilo que, na verdade, já está lá nos documentos oficiais do nosso Banco Central. Eles pararam de subir a Selic em 13,75 há duas reuniões passadas, só que eles disseram lá que se a inflação não convergir para a meta de inflação, eles teriam que agir. E aí, então, bate, tudo conversa, né? Se o fiscal é muito expansionista, é a gasolina na inflação, ele tem que reagir. É assim que acaba funcionando num país, que é o meu caso do Brasil, algo positivo, onde você tem um Banco Central independente e com uma meta de inflação com credibilidade. Então, enfim, se a gente vier com muito gasto, esse é o jogo que a gente vai jogar. Só que assim, dito isso, né, para aquilo que a gente sabe hoje, ainda me parece precipitado já esperar altas da Selic nas próximas reuniões. Basicamente, porque, como eu falei, a gente tem que entender o que vai sair do Congresso. A gente sabe como entrou de um jeito onde o mercado foi lá e reviu câmbio para cima, reviu inflação para cima, só que agora tem que combinar com o Congresso, que está dando sinais que pode querer dar uma moderada nessas despesas do ano que vem, o que é uma boa notícia. Agora, Marco, passando para o cenário internacional, né? Nós falamos semana passada sobre os alívios da política de Covid-0 na China. Mas parece que agora os casos voltaram a subir por lá. O que você pode comentar sobre esse ponto e as implicações econômicas? Realmente os casos reportados de Covid na China cresceram bem semana passada. A gente acompanha isso no dia a dia, né? Eu estava dando uma olhada, eles já estão aí praticamente nos mesmos níveis, né? Os novos casos que a gente viu lá em março, abril, que foi uma época bem complicada para a China. Eles fizeram vários lockdowns logo depois. Ou seja, de certa forma, essa liberalização que a China fez nas restrições está sofrendo o seu primeiro teste verdadeiro, né? Se os lockdowns forem mais tímidos agora, mesmo com esse crescente de casos, vai dar para dizer com mais propriedade que os chineses deixaram para trás essa política de Covid zero, então, na verdade, mudando a sua postura perante o vírus. O que, né, sinalizaria para a gente uma virada de página importante para a economia chinesa e para tudo que acaba orbitando em volta disso, como as commodities. Só que, assim, dito isso,
por conta desse aumento de casos, algumas commodities têm já sentido essa piora. A gente viu o minério de ferro caindo bem, e a gente também está vendo o petróleo cedendo, tem outras questões de OPEP e tal, mas enfim, está todo mundo preocupado. Qual vai ser o próximo passo do governo chinês com esse aumento, né? Os preços do petróleo, só para a gente ter uma noção, eles caíram forte semana passada, antes das conversas da OPEP, justamente com as preocupações sobre essa fraqueza da demanda chinesa para o petróleo. Assim, juntando tudo, no fundo, assim, 2023 não vai ser um ano fácil para a gente. Tem alguns alívios, né, de talvez menos juros, de inflação também querendo aliviar, talvez a China querendo deixar esses lockdowns para baixo, só que a gente está vendo é que os sinais de atividade são de fraqueza, e com esse teste agora, de novo, de Covid, essa altura do campeonato, ainda falando de Covid na China. Enfim, vamos ver, né, o que eles vão fazer. Vamos esperar esse 2023, né? Que 2022 já não foi fácil, não é verdade, Marco? Vamos esperar, então. O bom de não ser tão fácil é que o emprego do economista está garantido, né? Ah, que bom! Que todos os nossos fiquem assim, né? Obrigada, viu, Marco? Até a próxima semana. Boa semana pra gente. Pra gente, até mais.